Colômbia. Cara, a Colômbia que é o terceiro maior país da América Latina. É o terceiro maior da América Latina. Em termos de população. Sim, e é um dos mais violentos também, né? Eu Se diria não que talvez o seja mais... o mais violento. Sim. Tem a história mais violenta, entendeu? Mas vamos ranquear aqui antes da gente adentrar muito. Ah, cara, acho que Acho que o Mira Cabrão Mira também, Cabrão né? tá justo, sim. Hoje em dia eles estão conseguindo fazer paz e tal. Mas Sim. enfim, a história da Colômbia é o seguinte. Da mesma forma que o José de San Martín é o libertador que foi pela Argentina expulsando os espanhóis, tinha o Simão Bolívar, que é super famoso, ele é em parte famoso por causa do Hugo Chávez, que ele era da origem da Venezuela, só que aquilo ali era tudo meio que o mesmo vice-reinado, que na época era o vice-reinado de Nova Granada. Nueva Granada, e ele foi liberando ali do norte da América do Sul e descendo, né? E o pedaço mais importante era a Colômbia, era Bogotá, era a cidade que mandava ali naquela região, sabe? Só que quando ele fica independente, primeiro ele tenta fazer um grande país, que é a Gran Colômbia, que seria o Equador, a Colômbia, a Venezuela e o Panamá. Só que aí o Equador e a Venezuela se separam por causa de elites, as elites locais não se entenderam com o pessoal do Bolívar, e depois começa a briga entre os descendentes do Bolívar e os descendentes de descendentes intelectuais, assim, né, políticos intelectuais. Do Bolívar, que eram os conservadores, e de um outro cara que agora eu me esqueci o nome dele, que eram os liberais. Eles ficam nessa guerra, basicamente, até 1958. E aí eles lutam mais de 10 guerras civis, tem uma guerra civil super grande. Algumas dessas guerras civis porque você pega pra ler a história e fala mais de 10 guerras civis. Só que tem uma outra que é, tipo, morre 3 mil pessoas. Isso é uma tragédia? É. É uma guerra civil? Não sei. E aí, em 58, eles fazem um acordão, que eles concordam em dividir o governo meio a meio, exatamente o que a gente fala no vídeo, ter uma alternância de poder. Só que uma das consequências que acontece nisso é que era só as elites fazendo isso. Era bem parecido com a República do Café com Leite, no Brasil, que era em 1920, São Paulo e Minas resolve, vamos alternar a gente aqui. Só que no Brasil, o que aconteceu foi as elites que foram excluídas ficaram chateadas, que foi Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, e o Getúlio Vargas deu o golpe e tomou o poder para si. Na Colômbia, não chega a ter exatamente um golpe, mas as parcelas da população que foram excluídas disso, elas tomam em armas, entendeu? E é principalmente as Farc e outras guerrilhas socialistas, etc. Que tem enfim, começa com as Farc. Aí, os grandes proprietários de terra criam as próprias milícias deles para se proteger, porque na Constituição colombiana tinha lá uma lei que permitia que as pessoas se organizassem em grupos paramilitares para defesa própria, sabe? E aí esses dois grupos começam a lutar entre si, e aí, graças ao caos e ao fato que o Estado não conseguia controlar todo o território, ainda surge o tráfico de drogas, com o Pablo Escobar e toda essa galera. E aí, tipo, entre 1830 e 1960 é guerra entre os dois partidos. De 1960 até 2000 e pouco é guerra entre esses grupos, entre o governo, as Farc, as milícias dos grandes agricultores e o tráfico de drogas. E aí, nos anos 2000, recentemente, eles conseguem... Teve um acordão, né, pra pacificar. teve vários acordos de paz. O governo, com a ajuda dos Estados Unidos, conseguiu... Primeiro fez um acordo de paz com as milícias lá, meio que de direita. Aí depois foram fazendo acordo de paz com as Farc, que dava pra negociar. Aí a questão do tráfico de drogas, eu acho que foi diminuindo desde a época lá do Pablo Escobar e do cartel de Cali. Tipo, diminuiu. A violência, né? Diminuiu a violência, exato. A tonelagem é recorde todo ano. Todo esse excesso de violência da história da Colômbia gerou vários problemas. Então impediu a economia de se desenvolver, impediu... Recurso humano, né? Porque todo o recurso humano está direcionado para a guerra interna e tal. Exato. Então a Colômbia ficou meio atrasada mesmo, apesar de ser populoso, ter sido cabeça do grupo assim, né? Naquela região ali do norte da América do Sul. Mas, assim, não tem muito para mostrar, sabe? Exato. Não tem muito progresso, tipo, desenvolvimento econômico e tal. E também essa paz que está sendo negociada, ela é frágil, né? Ela é frágil, Ela é exato. bem recente. E eu acho que também ela não chegou a atingir todas as organizações paramilitares dentro da Colômbia, chegaram. entendeu? Eles negociaram com algumas, mas aí, por exemplo, eles negociam com a Farc. Aí 80% da Farc aceita. Sim. Só que tem 20% que fala nós jamais iremos pôr nossas armas na barra, sei lá o quê. Aí criam uma Farc separada que continua lutando. Cara, isso é um negócio que o Brasil tem que ser muito grato, cara. É porque o espanhol é muito rígido, entendeu? Ele Cara, é muito belicoso. Exato, é uma cultura de guerreiros de verdade. Então, você vê isso até na forma como se coloniza, entendeu? Quando o espanhol vai fazer uma cidade,
Ele fala, essa é a Praça Central. Aí, igreja, órgão de governo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Toda cidade espanhola tem isso. Havana, Santiago, Lima, porra, Montevidéu, Buenos Aires, todas têm. No Brasil é tudo muito mais fluido, entendeu? Faz um negócio, faz uma igrejinha ali, faz um negocinho ali, deixa o pessoal ir morando, sabe? Cada um faz o seu negócio. Isso, na verdade, não é porque a cultura é diferente que é assim. Isso retrata a cultura, né? Exato. E aí, no Brasil, as elites elas sempre conseguiram chegar em acordo entre elas. Na Colômbia, não. E aí eles Exato. faziam guerra, entendeu? Exatamente. E aí, cara, do ponto de vista de economia, a Colômbia ainda tem um pouco de azar, porque o território deles tem muito... Tem um pouco dos Andes ainda, tem o restinho dos Andes. Sim. Tem muita floresta amazônica, que é muito ruim para a economia. Sim. E Eu já vi que a não Colômbia... tem o petróleo que tem na Venezuela. Mas eu já vi que a Colômbia tem um trunfo que é tipo um Brasil, é um país tipo o Brasil, assim, que tem bastante mistura, miscigenação, então é uma sociedade, tipo, não é uma sociedade muito excludente, assim, né? Eu já ouvi falar isso. Exato, mas o fim só agora que no século XXI que a Colômbia está tendo o primeiro período de mais paz na história dela, Sim. então vamos ver aí o que vai se desenvolver.